Hoje nós viemos até a Câmara Municipal para conversar com o vereador reeleito do MDB, professor Ladenilson. Tudo bem, professor? Bom dia. Tudo. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os internautas do portal Carapicuíba Alerta. Professor, fala uma coisa pra gente. Como que você chegou até a política? Como que você já era professor, você é professor? Sou. E você veio para a política de que forma? Quando começou essa história? Bom, vamos lá. De acordo com os gregos, todos nós somos animais políticos, né? Então, o que eu digo é que a política sempre teve parte da nossa vida. A política eleitoral, partidária, nós adentramos em 2016. A história é a seguinte: eu sou paulistano de nascimento, moro em Carapicuíba há 40 anos. Eu vim para Coab em 1980, quando a minha família, quanto centenas de outras, foi contemplada com uma unidade habitacional, né, no bairro Coab de Carapicuíba. Eu chegando ali, eu fui estudar na Escola Manuel da Conceição Santos, fiz magistério e antes mesmo de me formar, eu comecei a lecionar. Eu sou professor desde os 18 anos de idade. Eu nunca tive outra profissão remunerada, eu sempre fui professor. E ali eu tive a oportunidade de começar a minha carreira profissional. Curiosamente, uma dessas coincidências do destino, a sala em que eu ministrei a minha primeira aula como profissional é a sala onde eu voto hoje, a sessão número 134 da zona eleitoral número 303. É lá que eu voto. E eu tive a oportunidade de fazer magistério, e no magistério eu adquiri algumas habilidades, alguns conhecimentos que me foram e me são úteis até hoje. A oportunidade de contemplar olhares diferentes, a perceber a diversidade, o respeito a quem pensa diferente, observar que nós temos aliados, podemos ter adversários, não são amigos, não são inimigos, são aliados e adversários. E na dinâmica da vida, o aliado se torna um adversário, às vezes, o adversário se torna um aliado. Então, por isso que sempre as nossas ações têm que ser pautadas com muito respeito, com muito equilíbrio, tentando buscar consensos. E isso me calou fundo. Era aquele momento na história do Brasil, começo dos anos 80, em que o Brasil vivia aquele momento de redemocratização, de reabertura política, e nós nos formamos em 1986. E antes mesmo de me formar, eu comecei a minha carreira profissional, fui prestar o vestibular para o curso de História, na FUVEST, passei, eu sou bacharel e licenciado em História, e quando terminei o curso, eu voltei ao Manuel da Conceição como professor. E lá eu permaneci lecionando por mais de 25 anos. Eu tenho o meu cargo efetivo ali, eu estou licenciado desde começo de 2019. Eu ainda tentei, nos 2 primeiros anos do mandato, tentar conciliar todas as atividades, mas começou a se tornar cada vez mais difícil. Nessa oportunidade, começando a lecionar ali no Manuel, eu tive a oportunidade de trabalhar com milhares de alunos. Pelas minhas mãos, nessa carreira, que o ano que vem eu já completo 35 anos de carreira, passaram pelas minhas mãos mais de 20 mil alunos. E como professor de História do Manuel, eu prestei novamente o vestibular para a FUVEST, para o curso de Direito, e eu tive a oportunidade de estudar na tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, centenária faculdade, né, que existe desde o século XIX, pela qual passaram indivíduos como o Barão do Rio Branco, Rui Barbosa e tantos outros. Então é um local carregado de tradição, da força das ideias. E isso me influenciou muito. Eu vim da FEFELESH, que é uma visão, vamos dizer, mais à esquerda, depois eu fui para o Largo de São Francisco, uma visão mais à direita. Isso me deu o equilíbrio, eu me considero um indivíduo de centro-esquerda, então eu tenho a facilidade de conviver e conversar com os diferentes e compreender o ponto de vista deles, tentar visualizar o consenso. É como eu sempre brinco, eu quero construir pontes, eu não quero reforçar ilhas. E isso eu influenciei vários alunos, sempre incentivei. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho laços de amizade com a esmagadora maioria dos meus alunos. E já com 30 anos de magistério, um dia eu fui cobrado por esses alunos. Falaram, pô, você sempre nos explica como é a política na teoria, você nos incentiva, mas você nunca quis participar da política partidária. Então eu fui intimado, vamos dizer assim, no bom sentido, pelos meus alunos, pelos meus ex-alunos, e assim disputamos as eleições de 2016.
E curiosamente nós chegamos aqui a esta casa numa outra composição política que não a do prefeito Marcos Neves. Isso é muito interessante que se diga. Então eu falei, bom, agora como é que vai ser essa convivência, né, com o prefeito Marcos Neves? E foi muito interessante, porque logo naquela semana, após as eleições de 2016, eu recebi um telefonema do então prefeito eleito, nos convidando para almoçarmos, e que ele iria convidar os 17 vereadores eleitos naquele momento, e ele, ao lado da vice-prefeita Gilmara Gonçalves, apresentou o plano de metas. Eu fiquei muito impressionado, primeiro, de perceber que um homem tão jovem, já com uma carreira política consolidada, 2 vezes vereador, 2 vezes deputado, e então como prefeito eleito, mostrava que sabia o que queria, sabia onde estava e sabia onde queria chegar. Apresentou um plano de metas, bastante detalhadas por sinal, e mostrava os mecanismos que ele pretendia fazer uso para concretizar aquele plano de metas. E chamou muito a minha atenção também um outro detalhe, quando ele falou que na gestão dele, vereador seria vereador, secretário municipal, secretário municipal. E eu gostei da frase dele quando ele disse assim, que secretário municipal eram indivíduos escolhidos por ele para auxiliá-lo na execução das políticas públicas, e que os vereadores tinham sido escolhidos pelo povo para legislar, ou apoiar a gestão, ou fiscalizar a gestão sendo oposição. Eu arregalei os olhos, porque eu falei, meu Deus do céu, esse menino está fazendo o que realmente é para fazer e o que nunca havia sido feito nessa cidade. Note bem, em mais de meio século, Carapicuíba sempre teve uma triste história dos sucessivos prefeitos, com perdão da uma palavra, lotearem a prefeitura entre grupos políticos e para ter governabilidade. Ele não. Ele apresentou um plano de metas e nós iríamos ou nos posicionar contra, a favor. Falei, pô, é isso que nós temos que fazer. Então isso me deixou muito à vontade para atuar no legislativo. E foi, como eu te disse, a política sempre fez parte da minha vida, né? Faz parte da vida de todos nós. É aquela famosa frase do Brecht, poema do Brecht, que triste do analfabeto político, que não percebe que as decisões do nosso dia a dia são decisões políticas, né? E partidariamente a partir de 2016. E vimos uma gestão que foi uma gestão muito mais técnica do que política. E eu acredito que por isso mesmo apresentou resultados expressivos, tanto que foi vitoriosa no pleito de 2020. Vereador, agora me fala uma coisa. Você, como professor, os alunos te incentivaram, então, sair na política partidária. E como que foi o seu relacionamento depois de eleito com os alunos? Teve mais cobrança? Muito tranquilo, porque eu sempre chamo a atenção, porque existe aquilo que nós chamamos o conceito a realpolitik. Ou seja, deixamos claro que chegando aqui nós desenvolvemos uma forma de trabalhar que chamamos mandato coletivo. Tanto que você pode observar a hashtag que nós utilizamos desde o início do mandato. E aqui o vereador, neste gabinete, o vereador não é uma figura isolada. Eu trabalho em conjunto com um grande número de pessoas. Eu tenho aqui o Vimerson, que é o diretor parlamentar, o Dilermando, que é o nosso chefe de gabinete, está fazendo trabalho externo, e temos uma equipe de colaboradores e apoiadores. Então eu não trabalho só, eu capto ideias, graças a essa equipe, de toda a cidade. E chegando aqui, deixamos muito claro que não iríamos ser síndico de bairro, porque existe também uma tradição política muito triste, eu acho que empobrece o legislativo, de acharem que o vereador é uma espécie de despachante de um bairro. Por favor, não é nada disso. Carapicuíba é uma cidade de cerca de 500 mil de habitantes, 35 quilômetros quadrados, com dezenas de bairros. Então note bem, se o vereador tivesse que ser um representante do bairro, teríamos que ter o quê? Dezenas de vereadores. Ou teríamos que ter apenas 17 bairros. Não é verdade nem uma coisa nem outra. Então, portanto, nós captamos demandas da cidade inteira. E os alunos perceberam isso com muita clareza. Que eu comentei que ninguém estava votando num super-homem,
História em quadrinhos é muito bacana para a gente fazer higiene mental. Na política não existe. Outra coisa também, aqui é um colegiado de 17 pessoas. São indivíduos totalmente diferentes, de trajetórias diferentes, formações diferentes, porque plural e diversa é a nossa sociedade. Então os eleitos, eles representam o nosso povo. Foi aquilo que falamos na campanha, que Carapicuíba nasceu na aldeia, nasceu num aldeamento jesuítico, mas que hoje é uma cidade com dezenas de bairros, 500 mil pessoas. Uma frase que nós deixamos muito claro: Carapicuíba hoje é uma cidade de um povo diverso, composto por homens, mulheres, jovens, idosos, uma população que diz amém, que diz a paz do Senhor, que diz shalom, que diz axé, que não acredita em nada. Enfim, e nós temos que legislar para todos e mostrar claramente que não existem, eu acho totalmente equivocado, os dois posicionamentos que às vezes parlamentares adotam: o alinhamento incondicional ao gestor ou a oposição sistemática. Eu acho que nenhum nem outro. O legislador, ele é um representante da população e, portanto, ele tem que, a meu ver, agir com bastante equilíbrio, percebendo que tem que apoiar tudo aquilo que for positivo, não para a pauta de um partido, para a pauta de uma pessoa ou de um grupinho de pessoas, mas para uma pauta de uma cidade de 500 mil pessoas. Tá? Tem que ser positivo para uma cidade que perdeu muito tempo com más gestões. Até eu costumo dizer que a gestão Marcos Neves, que foi referendada pelas urnas agora recentemente, a metáfora da gestão Marcos Neves é a criação daquele centro administrativo. Veja, ele fez a cidade despertar de uma letargia, que ficou durante 12 anos ali parada, e de repente esse homem, tal qual um Juscelino Kubitschek, apresenta um plano de metas, mostra que é plausível, que é possível a cidade despertar, e mostra que é possível governar dialogando. Tanto que eu brinco que ele rompeu com a síndrome de Gabriela de Carapicuíba, do eu nasci assim, você sempre assim. Então, portanto, toda a minha conversa com alunos, com os internautas, com pessoas próximas, com vizinhos, é mostrar que nós não somos super-homens, não somos infalíveis de maneira alguma. E que nós trabalhamos dentro de limites. E os limites são os limites da lei. Eu sempre falo, o indivíduo, o cidadão comum, ele pode fazer tudo, menos o que é proibido. O portador de um mandato eletivo, ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente lhe autoriza. Então, portanto, sempre agindo com transparência. Nós, no começo do mandato, deixamos claro que não iríamos ter um escritório local, um territorial físico, nós iríamos ter o nosso gabinete de trabalho e teríamos plataformas digitais. Então, desde o início do mandato, existe um site onde toda a nossa produção legislativa pode ser consultada, baixada, lida. Temos um contato, um Fale Conosco, além dos canais oficiais. Então, os alunos perceberam isso, do que a mesma transparência que eu sempre procurei ter na minha vida, procurei ter aqui. E chamei a atenção de todos para um detalhe, que servidor público, eu sou desde os meus 18 anos e continuo servidor público. A única diferença é que na sala de aula eu prestei um concurso e tenho um cargo até que eu me aposente. Agora, aqui não. Aqui nós exercemos um mandato e podemos ser reconduzidos ou não, dentro de uma democracia de 4 em 4 anos. E foi assim, com essa transparência, mostrando os limites do cargo, que continuamos agindo. Agora, eu vou falar uma coisa, essa campanha ela foi diferente de todas as outras, sim, né? Para todo mundo, eu acredito. Sim. A gente teve aí o caso da pandemia, né? Que teve o distanciamento, então acredito que dificultou um pouco. E um recorde de candidatos também, né? Mais de 500. E mesmo assim você ainda teve 2.513 votos. Você superou sua expectativa? Era isso que você esperava? Você acha que teria mais votos? E como foi participar dessa campanha? Vamos lá, Diego. Eu sou muito realista, muito pragmático, e às vezes sempre com um toque de humor. Quando as pessoas me perguntavam quantos votos eu teria, eu dizia, olha, eu tenho o meu. Os demais precisam ser conquistados. Então não dá para dizer quantos votos nós teríamos. Então eu sempre trabalhei com os pés no chão.
Outra questão que nós temos que lembrar é que as eleições municipais, historicamente, elas são o balão de ensaio para as eleições estaduais e nacionais que se processam 2 anos a partir dali. Veja que 2020 foi a primeira eleição municipal sem coligação. Tanto que, às vezes, as pessoas não sabem, mas os partidos eles são obrigados por lei a lançar cerca de 1,5 vezes de candidatos em relação ao número de cadeiras. Então, no caso de Carapicuíba, se são 17 cadeiras, cada partido teria que compor uma chapa com 26 nomes, tendo 30% de mulheres no mínimo. Então, portanto, no mínimo seriam 18 nomes de homens e 8 nomes de mulheres para cada partido. Então, logicamente, isso causaria, vamos dizer assim, uma inflação de candidatos. Então, naturalmente, houve esse aumento. Foram, se não me falha a memória, 513 candidatos. Outra questão também, desde 2018, a legislação eleitoral brasileira já fala em cláusulas de barreiras, que os partidos teriam que ter um percentual mínimo de votos, né, para ter acesso à rádio e TV, ao fundo partidário, etc. Então, é normal que nós tenhamos daqui para frente uma diminuição no número de partidos. Mas não devemos nos espantar se daqui a 2 anos nós tivermos outras regras eleitorais que irão impactar as eleições de 2022, 2024, eu não tenho a menor sombra de dúvida quanto a isso. E cada momento tem as suas particularidades. 2020, nós tivemos uma pandemia que o mundo todo não esperava, né? Nós, tanto que em dezembro de 2019, quando começaram a aparecer os primeiros casos de Covid-19 no Oriente, todos nós já percebíamos que algum impacto teríamos aqui. O que nenhum de nós era capaz de imaginar naquele momento é qual seria este impacto. E tanto impactou a vida de todos nós, que está aí, foi um ano muito difícil. Tanto nós tivemos, eu acho que os dados de ontem são 179 mil mortos no Brasil, se não me falha a memória. Nós tivemos recorde no número de desempregados, empresas aí em dificuldades. Então nós percebemos um ano muito difícil e teremos também um 2021 bastante dificultoso, né, de queda de arrecadação, etc. Então, neste contexto, qual que era a nossa dificuldade? A nossa dificuldade era reunir pessoas, e nós, tanto que as restrições sanitárias deixaram difícil. Nós reuniões fizemos pouquíssimas, com um número reduzido de pessoas, dentro de protocolo, tanto que aqui mesmo hoje estamos gravando com máscara, a sua equipe, a minha assessoria estão aqui com distanciamento. Então imagina você fazer uma campanha de 45 dias com poucos recursos, como nós fizemos, uma campanha muito modesta, numa cidade com 513 candidatos. Foi muito difícil. Mas, por outro lado, nós tínhamos, modéstia à parte, um trabalho muito bem feito. Digo nós, porque o nosso mandato é coletivo, eu não tomo as decisões sozinho. Eu sempre falo, quem votou 15-15-1, quem votou professor Ladenilson, não votou numa pessoa, votou num projeto político para a cidade, sabendo muito bem o que estava escolhendo. Um grupo votou num grupo político, votou num grupo de pessoas. Tanto que eu quero aqui mandar um forte abraço a todas elas, nossos colaboradores, apoiadores, internautas, e sabíamos que havíamos desenvolvido na cidade, nesses 4 anos, modestamente, um mandato histórico. Nós desenvolvemos aqui números que Carapicuíba nunca teve em meio século, e posso citar. Basta uma consulta ao site oficial da Câmara. Nós apresentamos, aqui estão registrados hoje, 695 indicações, mas pelo que o Vimerson já me passou, nós já rompemos a casa das 700 indicações, que ainda o protocolo aqui registra, depois coloca à disposição do público leitor. Então imagina, em 4 anos, em um único mandato, note bem, em mais de 50 anos, nenhum parlamentar foi capaz de protocolar 700 indicações. Nós apresentamos 85 projetos de lei, com 33 leis sancionadas, e temos 9 que estão na mesa do prefeito, aguardando sanção. São números bastante expressivos que em toda a história, modéstia à parte, nenhum parlamentar conseguiu. Para você ter uma ideia,
o parlamentar mais produtivo da história da cidade é a atual vice-prefeita. A vereadora Gilmara Gonçalves, em 2 mandatos, apresentou 40 leis. É a vereadora mais produtiva da história da cidade. Em 2 mandatos, ela apresentou 40. Nós conseguimos ter 33 leis sancionadas até o presente momento. E qual foi o segredo desses números tão expressivos? Não trabalhar sozinho. Eu uso sempre uma frase do ex-presidente Tancredo Neves. Eu quero ficar rouco de tanto ouvir. Então eu estou sempre aberto ao diálogo, seja ele presencial, seja ele por telefone, por e-mail, por pessoas que recebemos aqui. E cada pessoa que vem traz uma demanda, traz um olhar diferente. E é aquele olhar do professor da sala de aula que sabe conviver com as diferenças. Isso é o gostoso, porque você conversar com quem pensa exatamente igual a você é muito fácil. O exercício está em você conseguir dialogar com quem diverge. Então, daí aquilo que eu te falei, eu aprendi desde a minha juventude que é preciso construir pontes, não reforçar ilhas. Por exemplo, você gosta de futebol? Sim. Tá, aqui você vê, eu sou torcedor do glorioso Alviverde de Parque Antártica, sou palmeirense. E meus melhores amigos não torcem pelo Palmeiras, olha que interessante. Os meus melhores amigos torcem pelo Corinthians, torcem pelo Santos, torcem pelo São Paulo. Então, e nós nos divertimos a valer quando o assunto é futebol. Uma frase que eu uso muito, amizade 10, rivalidade 0. Então é isso, eu trouxe para a política. Gosto muito de conversar, escuto, e aqui a casa é plural, ela é diversa, né? E eu tenho essa tranquilidade em perceber que, por mais diferentes que sejamos, temos algum ponto em comum. Então, por exemplo, embora você não torça pelo Palmeiras, mas gosta de futebol. Então, em cima disso, vamos tentar construir. E é assim que nós fazemos, captando demandas, apresentando algumas para o executivo, propondo políticas públicas, conversando, questionando aquilo que achamos que poderia ser melhor. E assim fomos trabalhando. Os alunos foram percebendo isso e o retorno foi sendo bastante positivo. A única dificuldade que nós teríamos, foi a conversa que nós tivemos entre nós do grupo político, é fazer essa informação chegar às pessoas no momento de pandemia, que foi um pouquinho difícil. Tanto que o público da internet entendeu com muita tranquilidade. A gente ia numa caminhada, numa visita, e as pessoas falavam assim, já conheço o trabalho de vocês. E eu gostava quando falava plural, vocês, porque eu não trabalho só. Tanto que, por exemplo, é uma pena que o Dilermando está em trabalho externo aqui. Ele é o rapaz que, olha, você pode encontrar alguém que conheça tanto Carapicuíba quanto ele, mas que conheça mais eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo. O Vimerson, que também trabalhamos juntos em faculdade, então também um indivíduo, também um grande aglutinador, um grande observador, e pessoas, aliados que temos da causa animal, aliados que temos na cultura, na defesa do meio ambiente, na defesa dos direitos humanos, da população idosa, da população LGBTQIA+, e assim por diante. Essas pessoas foram captando demandas, trazendo, e nós procuramos transformar essas demandas em projetos de lei, em indicações, em requerimentos, e as pessoas foram acompanhando. Então a nossa dificuldade era conversar com aquelas pessoas que não estavam plugadas no mundo virtual, porque quem estava sabia o trabalho que era desenvolvido aqui. Então eu tenho muita alegria, muito orgulho de cada um desses 2.513 votos, porque são votos que foram conquistados pela força das ideias. Não houve troca de jogo de camisa, não houve assistencialismo, não houve nada disso. Nossa campanha foi modesta, não foi com a máquina pública, não foi com a força de entidade assistencial, não foi com a força de um credo religioso, não, foi a força das ideias. Quem queria uma política transparente, de diálogo, de convivência entre os opostos, teve aderência ao nosso projeto. Uma coisa que muito me orgulhou foram as pessoas no dia da eleição e nos dias imediatamente seguintes dizendo que não encontraram nenhum papel nosso no chão, viram que nenhum de nós fez boca de urna, que nós não fizemos o popular aleluia, que é emporcalhar a cidade, nada disso.
que a nossa campanha foi feita de entregar o papel na mão das pessoas durante a campanha, procuramos ser o mais respeitosos possíveis, fazendo a campanha nos horários para incomodar o mínimo possível, sempre de acordo com a lei, com as boas práticas. E as pessoas aderiram a nós por conta de aderir a um projeto. Não houve troca de favores, toma lá da cá, promessas absurdas, nada disso. Então foi um voto de consciência, voto de projeto. Isso muito nos orgulha. Então esses votos, para nós, têm um sabor todo especial. Vereador, obrigado por receber o Carapicuíba Alerta aqui do seu gabinete. Eu quero desejar aí mais sucesso aí para os próximos 4 anos. Eu gostaria que você encerrasse então a nossa entrevista aí, falando para essas 2.513 pessoas aí, o que elas podem esperar do vereador aí nos próximos 4 anos, e para aquelas pessoas que também não votaram em você. Vamos lá. Eu sempre digo que a eleição terminou às 17 horas do dia 15 de novembro. A partir das 17 horas e 1 minuto, existe Carapicuíba, uma cidade com 500 mil habitantes, 290 mil eleitores. Por isso eu não separo entre quem votou e quem não votou. A filosofia nos ensina o quê? Que uma escolha implica em renunciar a todas as demais possibilidades. Então, portanto, havia 513 possibilidades. E como só havia um voto, escolher uma significava renunciar às demais. Mas exatamente por isso, nós temos 17 que foram eleitos, nós deixamos bem claro que as portas da sala 54 estão abertas a todos, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, indivíduos da esquerda, da direita, do centro. Nós estamos aqui para abraçar o máximo de propostas possíveis. E, inclusive, eu peço a todos, inclusive a mídia, aqui personificada por ti, Diego, que procure fazer a melhor cobertura possível da cidade de Carapicuíba, que é uma das coisas que eu sinto um pouco de falta. A cobertura jornalística, ela precisa enfatizar mais aquilo que é feito na cidade. Por quê? Existe hoje em dia aquele sentimento muito genérico de que ninguém faz nada. A política é tudo igual. Por favor, vamos observar, vamos acompanhar os trabalhos do Executivo e do Legislativo. E acompanhar dá trabalho. Um caminho é o quê? Consultar as fontes oficiais. Entre no site da Câmara Municipal. Tanto que quem entrou viu que o nosso mandato fez 33 leis, e muito me orgulho. Não foram leis, desculpa para dar título de cidadão à torta e à direita, ou foi apenas nomear a rua, nada disso. Fizemos políticas públicas. Por exemplo, as pessoas às vezes não sabem, mas nós fizemos uma lei que os idosos têm preferência dos processos administrativos. A mesma preferência que eles gozam no judiciário, eles têm nos processos administrativos em relação à prefeitura. Fizemos também a lei da isenção do carnê do IPTU, que no próprio carnê tem as informações relativas à isenção. Dando publicidade, outra lei dando publicidade a um direito que o cidadão brasileiro tem, redução no valor dos emolumentos, que é a taxa de registro dos imóveis. Eu venho da Coab, em que é muito comum as pessoas fazerem contratos de gaveta e não terem a escritura dos seus imóveis, porque é caro. As pessoas às vezes não sabem, mas cada cidadão tem direito a uma redução no valor de 75% na taxa de registro do seu imóvel. É um direito seu, garantido por lei federal, que nós asseguramos aqui na cidade de Carapicuíba. Fizemos a lei para que as pessoas com deficiência tenham direito a locais preferenciais nos eventos públicos e gratuitos, e assim por diante. Fizemos várias coisas que impactam o dia a dia das pessoas. Temos, esperando a sanção do prefeito, a lei das startups, que é para facilitar o empreendedorismo, que é a grande saída para a cidade de Carapicuíba. Está aguardando também a sanção do prefeito a lei que proíbe a contratação dos indivíduos condenados por crime de ódio, por exemplo, racismo. Está nas mãos do prefeito a nossa lei, feita aqui pelo nosso gabinete e aprovada no plenário desta casa, que pune a homofobia. Então, ou seja, temos proposituras extremamente importantes, feitas aqui por esse gabinete, feitas por outros colegas, e que às vezes a população de Carapicuíba não sabe. Então o apelo que eu faço a todos é que acompanhem os trabalhos da Casa de Leis e da Prefeitura. Para encerrar,
Vou contar uma história bem rapidinha. Há cerca de 30 anos, um grupo de senhoras fez em Brasília a campanha do voto consciente. E em tempos que não tinha internet, note bem, final dos anos 80. Elas ficavam se revezando, acompanhando as sessões do Congresso Nacional. E tabularam, manualmente naquele tempo, quem faltava, quem não faltava. Quem votava de tal forma, quem votava de outra forma. E no final do trabalho, apresentaram para a sociedade um resultado muito interessante, que havia deputados muito conscientes à esquerda, à direita e ao centro. Então, ou seja, que há políticos de boa qualidade em todos os espectros ideológicos. Nós, se consultarmos o site da Câmara Municipal, veremos que nós, modéstia à parte, fomos o único 100% de presença em todas as sessões. E assim por diante. Então a dificuldade que nós tivemos na campanha foi trazer essas informações para o público. Porque a hora que a gente trazia e mostrava como fazíamos política, havia uma adesão ao nosso projeto. E muitas pessoas que falavam, puxa vida, vou querer que políticos assim daqui para frente. Então eu torço que a sociedade acompanhe mais os trabalhos da Câmara e da Prefeitura, para que cada vez mais tenhamos legisladores e gestores conscientes do seu papel.